E aí, galera, estamos aqui no podcast do Marquinho, o Marquinho Cash. Eu quero apresentar a vocês aqui um cara que eu conheço há um poucos anos, né? É um prazer estar recebendo ele aqui, que é o Davi Carioca. Davi, é um prazer te receber aqui, tá? Gratidão por ter você aqui no nosso programa aqui. E eu quero dizer que sinta-se à vontade, você está em casa. E vamos falar um pouquinho, né? Do pouquinho, porque é muita coisa a sua história. Amém. Eu também sou grato por estar aqui. Marquinhos tem sido uma benção aí com esse canal. Louvar a Deus pela sua vida também com esse programa. E é só gratidão, cara, porque também conheço a tua história. Sei de onde Deus te tirou e Sim, sim. já tive algumas visões de onde Deus tem para te colocar. E é isso, meu amigo. Juntos somos mais fortes. Com certeza. Davi, eu quero começar essa conversa falar um pouquinho do início do seu ministério, né? Como é que começa o ministério do Davi, né? Porque todo mundo entende que começa no futebol. Começou no futebol o seu ministério? Então, ministério é muito bom falar sobre, mas tem uma coisa que vem antes do ministério, o chamado. Então eu acredito muito que se você tem um chamado, daqui a pouco vai aparecer o seu ministério. Agora, se Deus não te chamou para o ministério a qual eu sirvo, a qual eu trabalho, que é da palavra, também tem lugar, né? Sim. Mas eu tinha 4 anos aproximadamente, quando a minha mãe estava lavando louça e eu lá do quarto brincando com os carrinhos, eu dizia para minha mãe: calma, mãe, eu já estou indo, eu sei que a senhora está me chamando. Só que a minha mãe, ela contando testemunho, ela dizia que olhava para mim e não entendia porque ela não estava me chamando. E onde ela estava lavando louça ali, ela continuou em espírito, porque eu nasci prematuro, muitos falaram que eu não ia chegar à idade adulta. E logo após eu passei correndo na porta e fui para trás da casa procurando ela porque tinha uma voz me chamando. E ela chegou e perguntou: meu filho, o que está acontecendo? Ela dizendo no testemunho. Eu não lembro muito desse ato, lembro da casa. E eu falava: mãe, mas eu achei que a senhora estava me chamando aqui fora. E ela dizia: mas a mamãe estava lá lavando louça. Eu falei: mãe, eu estava tão ansioso, ela contando. E na hora ela falou que bateu um temor muito grande, se arrepiou toda e ela, a princípio, ficou com medo, achando que Deus estava querendo me recolher por eu ter nascido e que aquele monte de ameaça, na verdade. Aí ela entendeu ali que Deus estava me chamando pelo meu nome. E ela falou que Essa foi a ficou. história de Samuel, né? Quando eu encontrei a história de Samuel na Bíblia, aí de fato nós entendemos que É um chamado. Deus estava me chamando. Então meu ministério começou ali. E depois começou a acontecer muitas coisas, várias coisas, como até hoje. Davi, é interessante que as pessoas. É impossível falar de Davi e não falar do futebol, né? Assim, como que começou? Você vê que tinha uma chamada também em relação à palavra dentro do futebol no Santos. Se você teve alguma experiência, né, que você foi atrás do Santos, né? Se lá você teve alguma experiência que você viu realmente eu tenho um chamado para a palavra e surgiu aqui dentro alguma coisa diferente que confirmou isso. Então, eu tinha um sonho, né? Desde criança. Era uma paixão, futebol. Tudo era futebol, tudo era vamos jogar, vamos viajar. Tinha que ter a bola no meio. Sim. E quando eu fui para o Santos, eu fui com alguns problemas que, graças a Deus, foram resolvidos. Mas chegando lá, eu pude morar dentro da Vila Belmiro. É um lugar onde ficou marcado na minha vida, porque eu fui batizado com o Espírito Santo na arquibancada da Vila Belmiro, eu e meu amigo Tiago França. Que bancada. Lá na arquibancada, orando de madrugada, fomos batizados com o Espírito Santo. Nossa vida nunca mais foi a mesma. E só que eu começava a conversar com os amigos e eu não entendia porque eles me procuravam no outro dia. Às vezes eu estava dormindo, batiam na porta. Aí um belo dia estava eu e meu amigo conversando, começamos a falar da Bíblia.
Aí daqui a pouco sentou outro perto. Aí no outro dia já veio mais 2. E aí, quando viu, eu abri uma célula na vila. Com jogadores da base? Os jogadores da base. Eu já tive célula culto no quarto com 18 atletas. E ali muitos foram batizados, muitos se converteram. Às vezes eu encontro alguns hoje, eles me falam, ouvi falar de Jesus através de você no alojamento. E hoje eu entendo. Por isso que é bom pregar a palavra, porque talvez você vai falar de Jesus para alguém e esse alguém não vai dar a mínima, vai rejeitar. Só que a palavra é viva. E ela fica, né? E ela fica. E meninos que hoje me procuram, que eu vejo que são cristãos e que aceitaram a Jesus, eles não queriam nada com Jesus. Nem comigo, nem assunto. Mas ouvia de longe. Já tinha algo dentro de você que realmente mostrava que você Tinha um chamado. Tinha um chamado diferente, né? Diferente. Deus te colocou no meio do futebol com esse propósito, né? Com certeza. Hoje eu fico observando assim que, para quem te conhece, vê que você tem muita influência também, né, no meio do futebol, né? Alguns jogadores aqui que muita gente conhece, né? É o próprio Neymar, o Thiago Maia, né, o Alan Patrick. Assim, como que você vê, você entende o motivo de Deus te colocar próximo de jogadores, de pessoas que têm muita influência? Qual o propósito que você entende dessa aproximação, assim, de jogadores conhecidos? Eu fico vendo, assim, porque é uma referência hoje. Qual criança não conhece o Neymar? Né? E você tem uma certa aproximação com a família dele. Então você também vê um propósito realmente de Deus estar próximo dessas pessoas? Então, é como eu digo com meus amigos. Eu não corro atrás, não ligo, não procuro. Assim, eu só fico esperando a oportunidade. Porque toda vez que eu estou com eles, eu procuro ser simples, objetivo. E quando Deus entrega alguma missão, fala alguma coisa pra gente, aí eu começo a ser mais profundo, mas em Deus. E eu confesso pra você que existem 2 propósitos. A gente está perto deles para ajudá-los em alguma área da vida deles. Sim. Porque eles não são de ferro. Eles são seres humanos. Então eles precisam de alguém. Só que eles acabam também nos ensinando. Porque eu vou falar uma coisa para você aqui, talvez muitos não pode até não entender isso. Eu sou amigo do Thiago Maia, sempre quando ele me liga, manda mensagem, nós estamos juntos. Ele precisa de pessoas também, ele é cristão. Mas pensa num rapaz que também me ensina muito. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Sim. E parece que é o grande mistério. Às vezes a gente quer ensinar, né, também, mas Deus também permite que a gente também aprenda, né, tira lições daquele momento ali. Eu cheguei perto da Nadine, tava eu, minha esposa, a mãe do Neymar, e ela falou algo comigo sobre família, que eu uso aquilo que ela falou até hoje, dentro de mim. Ou seja, não é somente ser voz, é também ser ouvido. Ser ouvido. Entende? Então, assim, eu fico contente. Ontem eu falei no Instagram com o Alan Patrick, né? Jogaram contra o Fluminense, ele fez um bom jogo, fez gol. Sim. E crescemos junto ali um tempo na vila, moramos no mesmo alojamento. Então fica o carinho, porque eu pregava para eles, falava. Um dia eu cheguei para o Alan Patrick e falei para ele, Alan, você vai ter muitas condições financeiras. Eu lembro que ele saiu de casa novinho, teve que ficar longe do pai e da mãe, os pais revezavam, era uma luta terrível. E graças a Deus hoje você vê ele aí, famoso, abençoado. Uma semifinal ontem de Libertadores. E faz o gol no Maracanã. E eu fico contente, cara. Sim. Porque às vezes tem pessoas que falam comigo, ou seus amigos, pessoas que você ajudou de alguma forma, esteve junto, fez dar muita risada, hoje estão tudo milionários. Só que é o seguinte, é a vida deles. Sim. É o caminho que Deus teve para eles. Se Deus não teve esse caminho para mim... Porque tinha algo maior também. Entende, irmão? No mundo espiritual, com certeza, porque Deus tem esse caminho para mim. E eu acredito que estamos dentro de um propósito. Sim, a grandeza, né, da vida em si
não é só pelo que tem de bens materiais ou pela fama. Não, eu vejo que é cumprir o propósito, né, que Deus colocou. No Santos, como é que você via, né? Naquela época você tinha mais destaque, né? Por ser um jogador mais de referência, né? Jogava na frente no ataque. Como que você viu a chegada de Neymar quando estava na base do Santos? Então, eu lembro o dia que o Neymar chegou, inclusive parece que nós chegamos no mesmo dia, ou mesma semana. Como eu também tinha uns problemas a ser resolvido, porém, quando eu comecei a treinar, a jogar, eu via que ele era diferente. E, inclusive, a gente fez uma amizade muito boa, eu ia para casa dele, às vezes eu ia buscar ele na escola, depois veio o Jota, entendeu? Depois o Alan Patrick também eram muitos amigos, como são até hoje. E, e eu via que ele era diferente. Teve uma bola que nós estávamos treinando junto, eu contra ele. Ele pegou a bola, foi no fundo, sabe quando você arruma o corpo, o olhar, tudo que você vai cruzar a bola na área, você até manda o centroavante vir no primeiro pau. Ele fez tudo isso. Então eu já, 1,5 m dele, correndo, falei assim, ele vai e eu vou cair, vou entrar na frente, essa bola não passa. Ele fez tudo isso. Quando ele foi no fundo, que ele... Tudo dizia, 99,9%, ele vai cruzar. Eu pulei. Parece que em câmera lenta, parece que eu tava na lua, vendo tudo aquilo. E ele pisou na bola. Aí caí lá fora, em câmera lenta, imagina a vergonha para se levantar. E ele deu um tapa de lado e ainda olhou para mim com o olhinho claro, né? Dando risada. E ali eu falei assim, esse menino é diferente demais. Algo diferente, né? Tem algo diferente demais. E nessa época você tinha quantos anos? Isso aí foi o quê? Em 2004? 2003? Era de juvenil para juniores, era de essa faixa etária aí. E ele, já com 14 anos, o menino pedalava. Brincava, né? Como hoje é um destaque aí, né? Passou até o Pelé em gols e jogos oficiais aí pela seleção. E uma coisa que muitas pessoas podem pensar, poxa, será que de certa forma você se frustrou em algum momento? Que momento que você entendeu que o seu propósito não era aquele? Você estava caminhando totalmente, né, para o futebol, pelo futebol, mas chegou uma hora que Deus te mostrou que, ó, não é isso aqui. E você vai estar feliz fazendo isso aqui. Eu já ouvi algumas afrontas de pessoas olhar para mim e me chamar de frustrado. Mas tudo que movimenta o homem é a sua ambição. Sim. Entende? Exato. Quem é o frustrado? É aquele que tinha uma ambição muito grande e não alcançou. Agora, qual era a minha ambição? De um dia ser jogador. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, na virada do ano, falei, Deus, eu não queria jogar toda a vida. Porque tem pessoas que não sabem a oração que você fez. Tem pessoas que não sabem. Às vezes você vê no domingo um camarada pecando, fazendo tanta coisa errada, aí talvez no outro domingo ele tá bem, tá tranquilo. Tá firme. Mas de um domingo pro outro dá tempo para orar. Porque você vê Jonas numa embarcação, afundando a embarcação, desobediente. Mas ele falou que lá do inferno ele clamou. Então assim, olha a oração que ele fez dentro do ventre de um peixe. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. E ele, quando o peixe jogou ele na praia, ele ganhou a cidade para Jesus. Então, no cair da água até na praia, dá tempo para orar. Dá. É ou não é? Então, é isso. Eu já fui chamado de frustrado, mas a minha ambição, a minha oração naquele dia foi, Senhor, me dá alguns anos só, pode ser meses. Meu sonho era entrar num campo e jogar, ouvir o barulho da torcida. Isso você conseguiu. E isso eu consegui. Joguei no Tubiarão, né? Em Tubiara, Campeonato Goiano da segunda. Joguei com Túlio Maravilha lá. Sofri o pênalti. Túlio bateu. Entende? O que aconteceu lá? Tinha mais de 30 mil pessoas. Joguei na Vila Belmiro contra o São Paulo. No Paulista da base. Contra o Corinthians, joguei uma final de Paulista. Entende? Joguei no Serra Dourada. E inclusive eu fiz o gol mais rápido do Serra Dourada. 3 minutos de jogo. Caramba. Entende? Ficou um pouquinho lá do Carioca. Joguei em alguns outros clubes, Santa Helena,
No coletivo tinha 1.000 pessoas, 500 pessoas, no coletivo. Jogo lá, o campo cabia 25 mil e lotado, 20 mil, 18 mil. Ou seja, foi a minha oração. Aí eu nunca orei e falei, Senhor, eu quero milhões, eu quero isso e aquilo. Não. Aí você frustrou, não. Minha ambição não me deixou, porque eu queria ir até ali. Deus, ele ouve, né? E parece que ele cumpre o que a pessoa orou. Entende? Então, às vezes, tem que se preocupar com como ora, o que pede, porque a oração é assim. Talvez não é que está demorando, Deus está te livrando dela. Entende? Porque quem sabe o seu propósito e a sua oração está totalmente errado. E a gente não entende às vezes, né? Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Orar a Deus. Não que você também tenha que estar pedindo pouca coisa. Sim. Não, mas isso era a minha pessoa, isso era eu. E isso, graças a Deus, assim, aconteceu. E hoje é uma coisa que é bem interessante, né? Todo mundo diz que filho de peixe, peixinho é, né? Hoje o seu filho está na base do Flamengo, né? Foi contratado e tudo. E como que você vê hoje? Parece que algo também está se cumprindo. Eu acho que muito pela sua obediência, talvez, lá atrás. Entendeu o tempo, né? O que Deus queria, e hoje está se cumprindo muitas coisas na vida do seu filho, né? De forma, parece até muito rápida, né? Vendo aí que ele tendo um sucesso bom na base do Flamengo. E como é que está essa caminhada do Pedro? Olha, quem na Bíblia que foi fiel e Deus deixou barato? Nunca vi. Você entende? Quem que foi obediente na Bíblia e não recebeu porção dobrada ou 100 vezes mais? Não tem. Ah, Jesus foi fiel, mas mataram Jesus. Ele ressuscitou. E recebeu um nome acima de todos os nomes. Eliseu, então tem honra, né? Eliseu matou os bois, pegou as juntas, queimou, fez um churrasco. Sabe quanto que era um boi de trabalho naquela época? Se hoje é caro. Que as máquinas que tem, vai comprar um boi que trabalha. É. Entende? Você sabe que ele deixou a fazenda, a sua herança, deixou tudo para lá? Mas quem foi Eliseu? Até os seus ossos, quando bateu um morto, ressuscitou. Você entende? O que eu fiz? Eu fiz algo para Deus que foi me pedido. E Deus usou o irmão e falou para mim, você está indo num caminho, mas o caminho não é esse. Só que tinha uma palavra na minha vida, que eu sempre pensei que era para mim. Depois que aconteceu um grande problema na minha vida, no futebol, que eu voltei, que eu profissionalizei no Santos, Deus usou o irmão e falou assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só que no Santos eu não desenvolvi no Santos. Eu fui emprestado para alguns clubes, mas depois acabei parando. Porém, tem um propósito também nesse parar, né? Porém, sem prestar atenção, meu filho com 6 anos começou no Flamengo. Ou seja, começou onde eu parei. Tá me entendendo? É sobre isso. É mistério, né? Tem muito. A caminhada, né, do cristão, da pessoa que serve a Deus, que é movida pelo Espírito. Se uma pessoa que não entende isso for tentar acompanhar, não consegue, né? Realmente tem uns mistérios muito, muito grandes, né? Hoje você vê o Pedro, né? Eu acompanho alguns vídeos, alguns lances, assim, ele tem um potencial muito grande, né? Só se Deus não quiser. Mas eu acredito que Deus, ele tem um caminho brilhante, né, pro Pedro. Eu fico vendo o Pedro fazer jogadas que gente grande não consegue fazer, né? Assim, a noção de pouca idade tem noção de posicionamento, né? Lances de habilidade que gente grande você não vê, não consegue fazer. Você vê em algum momento o Pedro olhando para você e falando, pô, meu pai foi jogador e eu me espelho nele. Eu vejo alguns lances que ele já fez. Você consegue ter essa dinâmica de pai para filho? Ainda não, porque ele é fã do Thiago Maia, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou passando o que eu sei para ele. E eu estou fazendo com ele o que meu pai não pôde fazer comigo, sim, nesta área. Porque meu pai, aonde a gente ia morar, que a gente mudou algumas vezes, né? E ele fazia o campinho da gente. Só que meu pai não sabia dar treino, falar nada, a gente batia bola. A peladinha, a famosa peladinha. Só que com meu filho eu sei que o futebol não é só a peladinha. Então o que eu faço para ele? Eu vou passando o meu conhecimento, aquilo que eu adquiri. Então assim, hoje eu sei que muita coisa que eu passei é para que meu filho vá mais longe. Sim. Eu preguei num congresso agora em Campinas, na casa do pai, pastor Marcelo Santos, arqueiros e flecha.
E eu estava estudando essa mensagem e eu percebi o quanto é bom o pai acordar todo dia de manhã e olhar para o filho e dizer: tu vai mais longe do que eu. O meu filho, antes de jogar bola, eu dizia: ele é melhor do que eu. E ele será melhor do que eu. Você vê jogadas do meu filho hoje, eu nem imaginava fazer. Até hoje, eu não consigo fazer, porque meu filho, com 6 anos, já demonstra que tem uma qualidade, um QI a mais do que eu. Não falo sobre os outros, falo sobre mim. Sim. Mas o que eu estou fazendo? Para flecha ir longe, o arco tem que estar afinado. Tem que estar firme. Então, tudo que meu filho está passando hoje, eu conversei com um amigo agora essa semana, ele me perguntando, ele estava um pouquinho abalado sobre o filho, deu uma caída de rendimento, mas eu falei com ele, se não é sobre o seu filho, não é sobre você. Sim. Teve um dia que aconteceu uma coisa lá, eu ia conversar com o treinador. Aí Deus falou comigo assim: mas o problema é com você ou com seu filho? Não, é com meu filho. Sabe quando você tem aquele diálogo rápido com Deus ali por dentro? Aí Deus falou assim comigo: então deixa ele resolver. Não é você que está jogando. Porque a gente toma as dores para nós, a gente usa aquilo. Deus, ele... Mas aí Deus falou para mim: você resolveu os problemas do seu jeito. Agora não transforma o seu filho em você. Com o seu filho, você deixa ele resolver na quadra. Isso aí eu acho que é um conselho para muitos pais também, né? Que às vezes vê o filho assim jogando e tudo, e às vezes quer colocar muito em tudo, né? E nem tudo pode também. Nem tudo pode. Por quê? Porque a história do seu filho é diferente. Mas se eu lá atrás era muito reativo, se eu falava muito, se eu queria várias perguntas, se eu murmurava, eu não posso transformar meu filho nisso. Papai, aí, ótimo. Sim. Papai, é isso aí, filho. Por mais que eu tô machucado, querendo brigar, mas eu tenho que passar para ele que o caminho negativo que eu usei lá atrás não serve para ele. Então, assim, de pai para filho, hoje eu entendo que eu consigo ajudar meu filho em muitas coisas. Outras coisas é só ele, outras coisas é só Deus. Mas o que o pai pode fazer, eu vou fazer de tudo para lançar ele muito longe. Sim, até porque o futebol há anos atrás, né, tinha uma certa dinâmica e hoje é totalmente diferente, né? Hoje a preparação física conta muito, né? E você se formou há pouco tempo a treinador, né? Então, fez um curso e isso também dá uma certa, não, muita moral, né, em relação ao treino do Pedro. Não é aquela coisa amador, né? É aquela coisa já pro profissional. Então, assim, você acha também que talvez foi um propósito de Deus também permitir você fazer esse curso, vendo hoje o que o Pedro está se tornando? Assim, eu tenho uma leve impressão que eu sempre fui preparado para me preparar meu filho. Porque tem coisas que eu fiz pensando em mim, não era para mim. Era para ele. Era para ele. Eu fiz o curso, o Adriano me ajudou, o treinador, fiquei auxiliar dele, juntamente com o auxiliar que ele tinha, que era o número 1, foi na Portuguesa. E aprendi muita coisa, a conviver. Eu sempre tive esse negócio com jovem, adolescente. Então hoje eu vejo que parece que eu fui preparado em algumas áreas da minha vida para o meu filho. Não era para você, né? Eu deixei tudo. Eu não era rico em Santos, mas tinha uma vida rica. De amigos, de igreja, ministérios, praia perto, shopping, tudo que a minha esposa criada. Aí deixei tudo e vim morar em Itaboraí. Aí falaram para mim: você é doido, não faça isso. Só que é o seguinte, é o arco que lança a flecha longe. E você sabe qual é um dos pontos da mensagem? A flecha vai onde o arco não pode ir. Exato. Entende? É sobre isso. E uma das coisas que você falou sobre sair de Santos agora, né, e morar em Itaboraí, uma das coisas que me chama a atenção é a questão de abrir mão de algo para viver alguma experiência nova, né? Então, assim, como que você hoje passa também para muitos jovens também que você ministra, a questão de, para se viver um sonho, tem que abrir mão de alguma coisa, né? Tem que deixar alguma coisa para trás para viver isso. E acredito que lá atrás também você vivenciou isso, abrir mão de muitas coisas, né, para poder estar no futebol também, né, na base do Santos. Assim, lá atrás, o que você abriu mão também que, assim, mais se te fez falta lá atrás? Olha, é muita coisa. Família, amizades. Hoje eu vou lá na minha terrinha em São João, vejo amigos de infância, eu fico até emocionado porque deixei eles pra lá, sabe? Conforto, entende?
aquela baladinha, aquela festinha. Sim. Na verdade, eu abri mão daquilo que eu pensava que era o correto. Mas quando eu encontrei o correto, falei, agora tá na hora. Entende? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Cara, eu tive muitos problemas na minha vida, mas transformei todos eles em solução. Que é o difícil, né? Se não tiver Que é ser o guiado difícil. por Deus. Mas só que Deus tem um propósito, até com a nossa história negativa. Porque senão ele não contava as histórias negativas dos homens de Deus na Bíblia. Ninguém ia saber de Betseba. É verdade. Ninguém ia saber do amigo lá que ele mandou a carta, né? Mas ninguém ia saber que Caim matou Abel. Só que a Bíblia tem um monte de história negativa, cara. Pra mostrar Só- que nós podemos tirar lições da vida. Só que isso que você precisa entender. O que eu vou fazer com essa pedra que estão lançando em mim? Jacó fez travesseiro. É ou não é? É. Depois fez coluna. Você pode fazer muro. Você pode fazer escada, cara. Você pode até subir nela e ficar mais alto. Então, tudo que aconteceu na minha vida, Deus me capacitou e eu comecei a lidar com isso. Eu costumo dizer que se você não souber lidar com a tua história, alguma outra pessoa vai lidar. E você pode viver sendo usado. E sobre o deixar, lembra que o sonho de Ana era ter um filho? Sim. Mas ela, para receber os outros filhos, ela deixou um. É. Entende? Deus, se o Senhor me dá, eu devolvo, eu coloco na sua casa. Vai trabalhar. Agora, uma mãe que está quase 20 anos, aproximadamente ou mais, querendo um filho, quando recebe o filho, tira ele do leite, né? Sim. E vai lá e entrega ele. Entregar. Você sabe o que eu aprendi? Jesus também, para ter o nome acima de todos os nomes, para nos salvar, ele teve que deixar. Você sabe o que nós podemos aprender com tudo isso? Que para obter sucesso no céu e em Deus, não é sobre o que a gente alcança, é sobre o que a gente deixa. E essa aí é forte. E é uma coisa que a gente não quer, né? A gente está acostumado a ganhar, a sempre a ter. Mas a fé de hoje que estão nos ensinando por aí em alguns canais é de conquista. E sabe qual fé que está faltando no mercado? Entre aspas, a de que suporta. Eu quero que meu filho seja jogador, mas não vou suportar o vento. Eu quero que meu filho vá para o Flamengo, mas não vou suportar a distância. Suportar. Eu quero servir a Deus, mas não vou suportar as fraquezas. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não vou renunciar a nada. Não vou deixar nada. Não quero ser um homem de Deus, mas não vou chegar na minha namorada e falar com ela, ó, vamos casar. Porque se a gente está pronto para dormir junto, a gente está pronto para casar. Sim. Sim ou não? Mas a geração de hoje, né, mostra totalmente diferente. Não quer deixar. Quer ir para a igreja, mas levar o mundo junto. E não tem como. Não. Não tem aliança entre luz e treva, está escrito. E a Bíblia não pede por favor, ela ordena. Sim. E não tem jeitinho brasileiro, nem advogado. O advogado que está falando, né? Não tem jeito, né? Davi, uma das coisas também que eu mais assim, acompanho já o seu ministério há muitos anos, principalmente a questão da mensagem, né? Hoje até se tornou, às vezes, motivo de zombaria na internet, né? Muito mistério, aquelas coisas todas, mas graças a Deus, assim, o seu ministério é pautado pela mensagem, né? Pela palavra. Assim, qual foi a primeira vez que realmente você sentiu que teve, assim, uma palavra direcionada por Deus, alguma experiência relacionada a isso? Eu acho que tem coisa que não dá pra perceber. Quando você vê, é igual crescer, né? Tem uns que vai marcando, vai fluindo. Eu comecei dando testemunho, comecei falando para uma pessoa, duas. E você sabe qual é o interessante? É que tem muitos pregadores que hoje não entendem, ou iniciantes. Eu comecei a ministrar com a minha sogra, com a pastora Elisete, nos círculos de oração com 3 irmãs, 4, 5, 2 caíam endemoniadas. Entende? Por muitas vezes eu fui para consagração com ela. E depois comecei a falar para um pequeno grupo. Aí, hoje, já falo para 500, para 200, para 300, para 1000. Mas por quê? Começou lá atrás com um pouco. Agora me pergunta onde veio as poderosas mensagens. Lá atrás. Para 2 pessoas. Às vezes eu pregava 10 minutos cada consagração no mês, nas 4 terças ou 4 quartas. Quando eu chegava no outro mês, eu já tinha uma mensagem de 40 minutos. Entende?
Por isso que não podemos nunca desprezar o pouco pequeno. Aquela igrejinha, Começo. aquela vida. Um dia minha irmã teve um sonho que eu iria viajar, mas uma vida precisou de mim. E eu fui ter com essa vida. Perdi o avião, fiquei desesperado com o congresso. No outro dia, uma notícia que o avião caiu. Aí ela falou assim, o inimigo ainda não te abraçou, não te pegou porque você ainda não esqueceu das vidas. Não é mais sobre nós, cara. É um tempo também para você entender isso, porém você que está me ouvindo, não é sobre você. Não é sobre o seu sonho. Eu tinha um sonho de fazer ponte aérea, pregar nos Gideões, cara. E sabe o que aconteceu comigo? Quando fui convidado para pregar numa extensão do Gideão, quando eu estava tomando banho, Deus foi lá na porta e falou, você não vai. Eu tinha vários pastores no telefone. Quando eu liguei para a pastora Kelsey, ela falou para mim, eu sabia que você não iria. Eu só não te falei nada, que você estava na internet empolgado, postando cartaz com a tochinha. Falei, agora meus cartazes vai ter a tocha. Não consegui, cara. Não era sobre aquele desejo. E parece que tem sonhos que Deus frustra para ver aonde que a gente está firmado. Entende? É porque o sonho, se ele for uma motivação, uma inspiração... Me mostra na Bíblia aí, José lutando pelo seu sonho. Não tem. José nunca lutou pelo sonho. José lutou pela verdade, foi fiel. José tinha caráter. Sabe quando que ele lembrou do sonho? Quando ele viu os irmãos prostrados, lembrou José do seu sonho. Então ele nunca lutou por aquilo. Eu vou ficar fiel aqui no Egito. Eu vou lutar, eu vou me preparar, eu vou buscar, porque é o seguinte, eu serei governador. Eu vou governar aqui. Nada. Ele nem queria ficar lá. Ele nem queria ficar naquela faculdade. José, você quer ficar aqui? Você quer passar nessa faculdade? Não, quero ficar junto com meu pai. Mas eu não posso lutar por meus sonhos desde quando você está lutando pela sua santidade. Desde quando você está lutando pelo seu relacionamento com Jesus. E parece que as coisas estão invertidas hoje, né? Estão lutando tudo pelo contrário. Paulo diz, combati o bom combate. Eles estão chamando o combate de ruim. Acabei a carreira e guardei a fé. Eles estão guardando a carreira e matando a fé. E acabando a fé. O que está acontecendo hoje em dia? Tá. Muito. Mas ainda tem uns remanescentes. Tem. Oh, glória. Tem o José ainda, né? Tem, eu louvo a Deus por eles. E muitos também voltarão. Sim. O pai, sabe, já tem muitos com anzol já no nariz. Sabe como é que trabalha, né? Uma das coisas, Davi, que eu queria também falar é sobre a diferença que você vê entre o Davi, quando jogava bola, né? Tudo bem que às vezes, né, tinha esse intermédio entre jogar e pregar, mas se for separar, se isso é possível, o Davi jogador e o Davi, né, pregador da palavra. Assim, o que você vê de diferença de um Davi para o outro? O Davi, jogador, ele sonhava com coisas para si, né? Davi tinha um sonho de jogar futebol, não queria coisas maravilhosas, mas ele se preocupava muito com o seu bem-estar. E o Davi pregador, o Davi já não existe mais. Eu faço tudo para ajudar as pessoas, quem está na minha volta. Faço de tudo para estar junto. O Davi pregador, ele pensa mais nas pessoas. Ele busca a Deus não para ele, mas para pessoas. Entre aspas, entende? Para tocar pessoas. Então a diferença é que o Davi jogador era sobre ele e o Davi pregador é sobre Jesus, né? Essa diferença brusca, né? Muito. É uma das coisas que, assim, eu fico pensando que é bem diferente, mas fisicamente também cansa um pouco, né? 45 minutos dentro de campo, né? Ali ou 45 minutos ministrando, porque as pessoas que veem, né, uma pessoa ministrando a palavra e falam assim, pô, aquilo ali nem cansa, nem nada, mas Davi, como é que é a vida de pregador? Correria, para baixo para cima, viajando? Então, existe um tempo que você faz agendas específicas. Você vai pegando experiência, porque tem agenda que você vai e tem agenda que Deus te envia. É muito diferente. Mas 1 hora de mensagem que vale 8 horas de serviço. Porque você está forçando como? A mente, o coração, o pulmão. Ou seja, vai te desgastando. Parece que a gente fica mais velho por dentro. Sim.
Então, ir correr é saúde, suar é saúde. Então, só você pôr na balança. E até porque, quando você está ministrando a palavra, você tem que raciocinar coisas numa velocidade da luz, né? Porque você tem que... Você fala uma palavra, já tem que ter a outra já chegando, né? Porque são ali 200, 300 pessoas esperando alguma coisa de você, né? Então, por isso que eu falo, ministrar não é para qualquer um, né? Realmente tem que ter um chamado de Deus, né? E uma das coisas que, se você fosse hoje dar um conselho, assim, para jovens pregadores, pessoas que estão começando agora a ministrar a palavra, que lá atrás talvez você tenha errado muito, e hoje você fala, poxa, se eu tivesse o pensamento de hoje, né, eu teria feito um pouco diferente algumas coisas. O que você poderia deixar também para pessoa que está começando agora a ministrar a palavra? Pregadores, jovens, tudo na vida, como eu falei, vou repetir, é ambição. Por que vocês querem pregar? E aí? Começa por aí. Começa por aí. Ah, eu tô pregando o que eu acho bacana, maneiro. É um status no mundo gospel. Cara, a gente fica conhecido. Porque eu sentei com muitos pregadores. E uns era bem claro. Quero pregar porque eu quero viajar. Quero pregar porque eu quero visitar as igrejas. Eu quero pregar porque as agendas são abençoadas. É muito bom pegar voo. Sabe? O ego fica... Só que depois eu entendi que eu quero pregar para cumprir o meu chamado, o meu ministério e fazer aquilo que não fizeram por mim. E eu comecei a querer pregar porque as vidas precisam. Existem vidas já carimbadas no meu passaporte. Sim. Então, assim, jovens pregadores, não é sobre status. Ah, mas como que eu sei que eu não estou pregando por coisas? Porque o filho pródigo, ele saiu por coisas e retornou por coisas. Sim. Mas por que não é coisas? Você prega igreja pequena, como que você se sente? Quando você chega na igreja tem 2 membros. Mas quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus está presente. como você se sente quando tem pouca agenda? Como você se sente quando você termina de pregar e não tem aquele resultado que você esperava? Porque a gente começa a ver que o chamado não está em números, às vezes. Às vezes não sempre, não tá. É em cumprir um propósito. E Entende? que muitas vezes a gente nem consegue compreender. Às vezes você vai pregar um mês todos os dias, outro mês nenhum. Às vezes você vai pregar um ano todo e no outro ano não. Por quê? Porque o mover é Deus. E o chamado também, parece que muitas pessoas hoje têm isso. Ah, meu chamado, se tiver com mídia, né, com microfone. O chamado não é isso, né? É a pessoa que... Também, né? Mas é a pessoa que está ali ministrando com microfone, sem microfone, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar tá falando da palavra, tá passando algo de Deus para alguém. A não ser que quer ser profissional. Entende? Mas o conselho é esse, por pessoas. E, Davi, você também chegou a um tempo que você foi líder de jovens, né? Isso, desafio grande. Primeira reunião tinha 6 jovens e eu olhei para todos eles, na hora eu não sabia o que fazer. Não é igual pregar. Adolescentes. Graças a Deus hoje tem umas namorando, casadas, outros casados, outros que se foram. Mas depois deixei um grupo lá, abençoado. Trouxe até uma vez aqui, quando eu morava em Santos. E é uma experiência muito grande porque você acaba sendo liderado por eles. Você passa a aprender coisas que você Nunca imaginaria. E é uma experiência porque quando você chega para dirigir uma igreja, você já tem coisas que você já sabe porque os jovens ensinam. Eles são muito acelerados, ansiosos. Te ensina mais rápido do que com pessoas mais velhas. Foi uma experiência bacana. Ainda estou aí. Você liderou quantos jovens na época? Não, lá na igreja... 6. depois ficou com 20 e pouco, mas assim, eu também não era 100% eles. Também, né? Foi pouco tempo. Depois voltei de novo porque estava com problema, mas aí consegui reagrupar. Deixei uma jovem no meu lugar, ela casou e hoje ela tá liderando lá e tá uma benção. Através da sua vida, né? Tá melhor do que eu. Ô, Davi, uma das coisas também que, assim, não pude deixar de tocar nesse assunto, né? Que todo pregador tem um momento difícil, né? E as pessoas têm como um pastor, né?
um apóstolo, um bispo que está de frente de alguma igreja, né, parece que vê o cara como um super-homem. É natural ver o cara que é o mais certo, é o mais vivo, né? E quando você vê um quadro também que você passou, que queria falar um pouco sobre isso, né? Você tem problemas também relacionados à emoção, né? Ansiedade, essas coisas todas. E você esperava um dia vivenciar coisas assim? E o que que isso te deu de, assim, de lição e também de estrutura também para ele lá na frente poder lidar talvez melhor com essas coisas? Porque também hoje o século que vivemos, né? Muitas pessoas, a cada 10 pessoas aí, 6 vai ter algum problema emocional, problema psicológico, né? E você passou por isso e não é fácil, estando, né? Assim, na altura que a pessoa tá, passar por isso. É muito difícil recuar. Com certeza. Em 2019 eu pensei que minha vida iria acabar ali. Comecei a tremer dentro de casa, sensação de desmaio, pontada no peito, medo excessivo de morrer. Eu tive várias síndromes, vários problemas. Aí eu tive que recuar de algumas coisas minhas, de algumas agendas, Sim. de alguns lugares. Mas foi um tempo muito precioso, porque eu comecei a olhar a vida de uma forma diferente. Comecei a observar coisas que... Porque às vezes nós estamos tão voados, No automático. sabe? A gente está no automático e nós não sabemos, sabe? Dormindo mal, acordando mal, se alimentando mal, qualquer... Nós temos que entender que nós não somos robôs. Nós não somos de ferro. Nós precisamos dormir, precisamos comer, precisamos descansar, precisamos dar risada, Sair com os amigos. precisamos suar, entende? Exercício físico. Precisamos de exercício físico. Por quê? Porque nós não somos máquina. E eu com 40 agendas no mês, 30. Uma vez eu preguei sexta, isso várias vezes, sexta à noite, sábado de manhã, peguei um voo, preguei de sábado à noite, preguei domingo de manhã, preguei domingo à noite e vim para São Paulo pregar na segunda noite. Minha pressão foi pro ralo. Uma hora ou outra acaba dando ruim porque Não tem jeito. Aí a reconstrução dói. dói demais. Sim ou não? Sim. A reconstrução machuca. É 20 vezes pior. É 1000 vezes pior. Então você que está nos assistindo, você que está ligadinho aí, viva. O salmista diz, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E o Davi, é uma das coisas que mais me chama atenção nessa história toda, é quando a pessoa tá, né, no alto, né, num patamar ministrando, pregando e tudo mais, e quando ela cai, o não aceitar, né? Porque, tipo assim, na cabeça de uma pessoa, ver um homem que se doou para a obra, para o ministério, para a igreja, né, para os irmãos, e quando chegam, se deparam numa situação de o que que eu fiz de errado para estar, né, passando por isso tudo, né? E até tem pessoas que demoram até a aceitar, né? Poxa, isso aí é um fato da vida, né? Às vezes é algo que, pela meu caminhar, isso uma hora ou outra ia acontecer, né? Mas como é que é essa coisa de aceitar? Você aceitou de boa? Tipo assim, pô, eu tô com problema, tem que tratar, tem que parar. Eu tive que aceitar, porque senão morre, né? Não morre pelo negócio, nós mesmos nos matamos. É. Ou seja, eu tive que também passar por isso para me entender outras pessoas. Que eu cresci ouvindo que isso era demônio. Que era algo espiritual. Ou frescura. Passei por tudo isso, um dia eu falei, Deus, por que eu estou passando isso? Deus falou assim, para você se tornar um remédio. E aonde eu tenho passado ministrando, tem muita gente sendo curada, emocionalmente. Hoje Deus permite passar o processo de dor para depois você ser usado para curar dores de outras pessoas. É porque não tem como falar de um assunto que você não... Não vive. A não ser que não é somente não vive, um assunto que você nunca estudou, experimentou ou não detalhou. Você tem mais propriedade para poder falar. Entende? O médico não tem problemas que ele cuida, mas ele estudou sobre o problema. Sim. Ele vai saber te dar uma receita. Entende? E o conselho que você dá para pessoas que estão passando por esses problemas, né, que estão dentro da igreja muitas vezes, que não querem se abrir também com pessoas, demora também É um sinal da doença. Tem pessoas que eu fico vendo que são até conhecidos meus, que mostram, que falam pelos bastidores, pô, eu tô passando por isso e aquilo, e
parece que só quer fugir. E parece que quanto mais você foge, mais cresce. É outro sintoma. Fugir e se esconder. O suicida você só encontra ele morto, você não vê ele morrendo. Sim. Aí a tendência é potencializar. O inimigo trabalha aí. Lembra que Davi se cansou, foi refrescar, tomar água e Esbibenob querendo vingar Golias? Sim. O inimigo espera esse cansaço. Bater. Entende? Emoção, suicídio é algo além das emoções. Já é espiritual, a pessoa já não está mais com nenhuma gota de Deus. Mas o inimigo fica esperando para quando você dá aquela brecha, ele potencializar em suicídio. Viu aí a menina aí que falaram que do vôlei, que parece que ela se jogou. Eu conheço pessoas maravilhosas, crente, que se mataram. Foi uma tristeza para mim. Então, assim, você que está passando por isso, procura ajuda. Não tenha medo e vergonha. Todo mundo tem um amigo. Todo mundo tem alguém que conversa. Isso não é feio. Não. Isso não é derrota. Isso não é humilhação. Isso é ser humano. Isso é ser gente, cara. É ter humildade e falar que realmente precisa de ajuda. Não precisa nem de humildade. É só assumir. É só assumir. É só procurar ajuda. Psicólogos estão aí. Quem é uma pessoa mais confidencial e amiga do que um psicólogo? Cara, quando eu converso com um psicólogo, parece que essa pessoa não é normal, não, pô. Sim ou não? Parece que ela é de outro mundo. E parece... Eu acredito que Deus, ele dá o dom, né? Pra pessoa... Isso só pode porque você conversa com a pessoa, ela já te acalma ali conversando, sem fazer nada. Quando ela te olha, ela já te acalma. Só em estar perto. Não, só em estar perto. É sobre isso. E, ô Davi, assim, como que você pegou uma geração um pouco antes, né, da minha, né? E você via o modelo de pregadores, né, naquela época, de pessoas que você tinha como referência, né? Só que, infelizmente, hoje você vê que muitos, infelizmente, caíram, né? Como tem muitos levantando. Como que você entende essa dinâmica do evangelho de 20 anos para trás para hoje em dia? Piorou, melhorou? Assim, você vê que hoje tem alguma diferença brusca em relação ao passado? Como que você vê? Olha, eu acredito que cada geração viveu a sua medida. Eu não acredito muito que a geração passada viveu coisas melhores, dava mais tempo para Deus, mas também não tinha a tecnologia que temos hoje. Sim. Imagina alguns crentes daquela época lá com celular. Então, assim, doideira. é cada geração com a sua medida e cada sua época. Sobre pregadores que caíram, na verdade eles foram caindo, né? Aí depois que você descobriu, já estava faz tempo. E hoje, você vê que a manifestação de poder, de graça, ela existe. Sim. Tem muitas casas. Eu chego em igrejas que o fogo está aceso. Se você pregar, meu irmão, vira vigília mesmo. Mas tem lugares que infelizmente ficou na liturgia, ficou na religiosidade. Sabe, a menina bota um brinco é pecado, usa uma bermuda é pecado. Eu respeito também esse povo, mas e o clima? E a graça? E a glória? E a unção? Cadê? Que não está nessas coisas. Entendeu? Não é sobre isso. Mas essa geração está tendo mais oportunidade do que as outras, na tecnologia. Tem uma arma na mão. Tem uma arma na mão. Quem que vai falar que nunca ouviu falar de Jesus? Quem vai falar, a não ser que não queira. Entende? Onde os vídeos têm chegado, podcast. Tá entendendo? Eu fico vendo em relação a essa questão de ir caindo, né? Eu acompanho muito o mundo gospel, né? De louvor. Inclusive você tem uma esposa que é levita também, né? A Priscila, né? Que é levita. E assim, você como esposo, assim, você também aconselha muito ela em relação à área também do louvor, né? Por ela ser também uma ministra, né? Da casa de Deus, para não cometer certos erros, né? Que muitos aí que estão na mídia, infelizmente, acabam cometendo. Ah, com certeza, porque sendo sacerdote da casa, sua esposa, seus filhos, está sobre o teu domínio ali sacerdotal também. Então, assim, do jeito que eu ministro fora, eu ministro em casa. Minha esposa, se for de aconselhar, corrigir, entendeu? Com jeitinho, né? Tem que ser, mas né? é uma benção. Não pode, o importante é não deixar sem falar, porque você tem experiência, né? Nessa área. Muitas. Porém, cada dia aprendendo, né?
Davi, é um dos pontos também que eu queria que já está quase já encerrando, falar sobre em relação à igreja, à família, né, ao trabalho, como que você entende em relação a essa divisão, né, que eu acompanho e vejo que muitas pessoas não conseguem lidar com isso, né, hoje em dia, principalmente quem está de frente de igreja, né, e até um pai de família mesmo, assim, em relação ao trabalho, casa, família, Deus. Como assim você acha que o conselho que você pode dar para a pessoa agir em relação a essas coisas, a ter esse tempo para também todas as coisas, a separar as coisas? Olha, eu aprendi desde cedo que é Deus, família e obra. Eu estava pregando em uma cidade, já estava acho que em 10 dias pregando. Bem antes da pandemia. Eu não tinha o Pedro ainda. E eu falava com a minha esposa diretamente. Assim, diariamente, todo dia. Só que eu comecei a perceber que ela estava falando pouco. Aí teve um dia que eu estava pregando, eu vi algumas irmãs assim sorrindo no mistério. Aí na hora eu entendi. Ah, meu Deus. Eu estou aqui dando lugar, pregando, e várias esposas felizes, e como que está a minha? Quando eu cheguei de viagem, eu perguntei a ela, ela conversou comigo. Ela não estava bem, por quê? Sentindo a minha falta. Sim. Quando eu casei, ela tinha 16 anos. Aí eu comecei a perceber. Não adianta eu também ficar estruturando a família dos outros e a minha. Se perdendo. Eu vejo pregadores aí que nem dormem com a esposa mais, mas não deixa a agenda. Porque o inimigo já enganou. Sim. É seu chamado, é seu ministério. Nada, meu chamado é minha esposa. Se eu não estou bem com a minha esposa, eu estou indo contra os princípios bíblicos. Não bate. Não bate. Entende? Se eu não tenho sido pai para os meus filhos, se eu não... Às vezes tem pai, pastor, pregador, que o filho só vai até ali, mas o problema não é a flecha, é o arco. É o arco. Entende? E é essa dificuldade que eu vejo que muitas pessoas têm, né, em lidar. Parece que é difícil, né, de ter essa organização. Eu acredito que é preciso Deus, família e obra. Porém, a família também precisa entender algumas movimentações. Mas a atenção maior, a educação, ali a prioridade é Deus, acima de todas as coisas. Minha família e a obra de Deus. Tem como eu pastorear, pregar e dar atenção à minha família. Tem Com como. certeza. O inimigo, quando não para, ele empurra. Não tem um papo que eles falam, que a mulher chegou no pastor, o pastor falou que ia tirar férias. Aí ela falou, pastor, mas o inimigo não tira férias. Aí o pastor, é por isso que a vida dele é o inferno. É sobre isso. Davi, foi um prazer, né, estar nesse bate-papo com você e te receber, né? Eu te conheço há muitos anos, né, vendo a sua caminhada aí no Evangelho, né, transformando vidas através, né, do poder de Deus e da palavra. Então, assim, eu quero agradecer, né, pela sua presença aqui no meu podcast aqui. Espero te receber mais vezes, né? Se Deus quiser um dia trazer o Pedro aqui também, né, para estar contando algumas coisas novas que ele vai estar vivendo, que eu acredito que em pouco tempo ele vai viver, né? Então, deixa aí seu recado final aí, pra galera que tá escutando a gente aí, tá vendo. Como a gente está falando sobre meu ministério, futebol, meu filho, então é uma história e um histórico, né? Sim. Quero dizer para você que Deus ele tem um propósito na sua história. Eu passei por coisa que eu atribuía somente ao mal. Eu não posso também dar o culpado como inocente. Eu não era inocente, né? Mas quando José teve um filho e colocou o nome de Manassés, Deus me fez esquecer o trabalho árduo da minha casa. Depois ele teve um filho chamado Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então quer dizer que antes dele prosperar, ele teve que esquecer. Então qual é o lema, qual é o tema? É esquecer e crescer. Então, se a tua história negativa ou o teu passado ainda te machuca, te prende, tu não vai crescer. Você tem que aprender a lidar com isso. E eu soube lidar com a minha história e estou sabendo até hoje, estou procurando saber mais. Então, um conselho que eu te dou, trata a tua história com carinho, porque Deus tem propósito. Cuide bem de você, cuide bem da tua história. Use os pontos negativos para
se transformar em antídoto, em remédio. É sobre isso. Pessoal, quero agradecer a todo mundo aí. Ficou até esse momento aí, né, vendo um pouquinho da história do Davi, as experiências que ele teve. E, se Deus quiser, uma até a próxima. Tamo junto. Forte abraço.